Legal. Beleza, pessoal. Obrigado mesmo pela participação de todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos, sou o mestre cervejeiro da cervejaria Fat Cat. E hoje a gente vai para o nosso último episódio sobre a história da cerveja, né? Quem ainda não assistiu os outros vídeos, né, depois de terminar essa live, dá uma olhadinha lá. A gente pega a história desde a antiguidade da cerveja para culminar no que a gente vai falar hoje. Também, para quem não é inscrito no canal, né, só clicar embaixo aí e se inscrever. E quem gostou, se o pessoal gostar do conteúdo, deixa um curtir para animar a gente a fazer mais vídeos, né, para mostrar que a gente está fazendo um trabalho legal. Então, vamos para o que realmente interessa. Hoje a gente vai falar sobre a ressurreição da cultura cervejeira e o movimento craft beer e o movimento homebrew. Deixa eu só colocar aqui a apresentação de slides para a gente. Demora um pouquinho para iniciar. Beleza? Bem, vamos retomar um pouquinho o que a gente falou no episódio 6. Bem, no episódio 6 a gente viu o primeiro grande declínio da cerveja, né? Onde que a partir das duas grandes guerras mundiais, basicamente todos os grãos foram utilizados no esforço de guerra para a produção de alimentos. Já com essa queda no consumo de cervejas pela falta de grãos, vem também a Lei Seca americana em 1920 até 1933, onde era proibido a fabricação, o transporte e o consumo de qualquer bebida alcoólica acima de 0,5% de álcool. E como se não bastasse tudo isso para a cerveja, ainda ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, onde os Estados Unidos ele entra numa grande depressão, né? Basicamente a gente vai falar bastante dos Estados Unidos porque o mercado cervejeiro americano ele já é, vamos dizer, bastante maduro, ele tem um histórico maior do que a gente quer dizer hoje. Então eu vou focar um pouquinho nos Estados Unidos, mas não é nenhum protecionismo americano ou algo assim, tá? Nenhuma preferência pelos Estados Unidos. Mas é porque eles têm muito a nos ensinar a ver o nosso mercado cervejeiro hoje. Então, sem grãos, sem as pessoas consumirem cervejas, sem mão de obra qualificada, as cervejarias basicamente fecharam as portas, todas as pequenas cervejarias fecharam e apenas sobraram algumas grandes cervejarias. Como as pessoas não tinham perdido o costume de tomar cerveja, eles começaram a fazer então uma cerveja que tinha que ser barata por causa de toda a depressão econômica. Ela não podia ter um sabor ressaltado de malte, porque não agradava o paladar. E, além disso, para ela se tornar mais barata, era necessário colocar outras fontes de açúcar, como, por exemplo, milho e arroz. Então, com isso, as grandes corporações elas começam a dominar o mercado. Então você tem basicamente um grande domínio das grandes cervejarias americanas, né, de grandes aglomerados cervejeiros. E com isso, basicamente, como você tem um único tipo de cerveja sendo fabricado, um tipo de cerveja, vamos dizer, mais fraco sendo fabricado, basicamente os outros estilos morreram. Não se produzia nenhum outro tipo de cerveja, a não ser o estilo que hoje a gente conhece como American Lager, que é aquele estilo um pouco mais aguado, vamos dizer assim, com menos sabores. Bem, então, mas isso não continuou por muito tempo. Frederick Louis Fritz Maytag, ele era um herdeiro de um ramo de negócio bem sucedido no ramo de máquinas de lavar.
que era um negócio da família dele, ele foi morar em São Francisco e lá ele conheceu uma pequena cervejaria, que era a Anchor, por volta de 1965. A Anchor, ela foi fundada em 1897, antes antes da Lei Seca. Só que ela é uma cervejaria que conseguiu sobreviver, mas estava bem ruim das pernas, né, em termos de finanças. Essa cervejaria, ela produzia um estilo de cerveja que era o Steam Beer. A Steam Beer ela ficou muito famosa durante a Corrida do Ouro para o Oeste, em que eles utilizavam o teto da cervejaria para resfriar a cerveja. Então, acabava saindo uma fumaça do teto da cervejaria. Então, por isso, acabou dando o nome na Steam, em inglês, né? Acabou dando o nome para essa cerveja. Entretanto, como basicamente eles faziam uma cerveja ainda à moda antiga, eles basicamente não estavam conseguindo mais sobreviver e a cervejaria ia fechar a porta em poucos dias. Já havia declarado falência. Então, o Fritz ele resolve comprar grande parte da cervejaria. Então, apesar da Anchor, do consumidor americano nos anos 60 e 70, ainda não estarem acostumados a nenhum outro tipo de sabor, a não ser aquela cerveja mais aguada, a Anchor ela acabou tendo sucesso, tanto que ela existe até hoje, é uma importante cervejaria americana. Bem, indo para o outro lado do oceano agora, dando uma olhada na Inglaterra, bem, em 1945 tivemos a Segunda Guerra Mundial, que basicamente devastou a Inglaterra devido ao grande número de bombardeios. Então o país estava basicamente arrasado, tentando se recuperar, tanto economicamente como fisicamente também, tentando construir novas casas, revitalizar bairros, né? E basicamente as pessoas não tinham dinheiro. Então, se você não tem consumidor, as pequenas cervejarias acabaram indo à falência. E com isso, grandes conglomerados cervejeiros também começaram a surgir, de forma similar ao que ocorreu nos Estados Unidos. E além disso, por motivação econômica, os cervejeiros se modernizaram e passaram a utilizar barris de inox. Em português não existe uma grande diferença entre a gente chama de barris de madeira ou barris de inox. Mas em inglês existem dois termos, que é o termo keg, que é utilizado para barris de inox, e o termo cask, que seria referente para a gente aos barris de madeira, né? Mas uma tradução direta das duas palavras, as duas significam barris, né? Em especial, existe uma cerveja muito tradicional na Inglaterra, que são as Real Ales. E essa cerveja, as grandes indústrias começaram a produzir as Real Ales, só que de maneira mais, vamos dizer, industrializada, utilizando como conservação os barris de inox. Bem, qual que é a diferença entre usar um barril e outro? Se você utiliza o keg, que seria esse barril aqui, o barril de inox, a cerveja que se punha nele, ela era pasteurizada e filtrada, né, justamente para se manter melhor. As leveduras eram completamente inativadas devido ao processo de pasteurização. A carbonatação é feita através de injeção de CO2, né, não era algo nada natural. E a cerveja ela tinha um gosto mais limpo, né, porque o inox ele é basicamente inerte, ele não vai passar nenhum gosto para a cerveja. E além disso, ele também se mantém biologicamente inerte. Ou seja, a cerveja ela tinha uma durabilidade muito maior para você transportar de um lugar para o outro, o que economicamente é muito mais viável. Já a cerveja armazenada no cask, que era a Real Ale
tradicional, ela era armazenada no barril de madeira. Então, a cerveja ela não era filtrada e nem pasteurizada. Ela saía do processo de fermentação e ia direto para o barril, onde é que ela continuava viva, as leveduras continuavam atuando ainda dentro do barril num processo de maturação. E além disso, a cerveja ela não era carbonatada, né? E o pouco gás que tinha era justamente que era gerado durante esse processo de maturação. Então, ela era uma cerveja servida quase sem espuma, quase sem gás, né? Mas, devido a todo o processo biológico e de ocorrer dentro do barril, a cerveja ela tinha um sabor muito mais intenso e se tornava muito mais complexa, devido ao próprio aroma da madeira, os sabores da madeira que eram passados para a cerveja. E por ser um produto por ser um produto vivo, ela exigia então cuidados especiais. Então o transporte dela era algo um pouco que exigia cuidados maiores. Foi então que 4 amigos, né, o Michael, o Bill, o Jim e o Graham, eles não estavam muito felizes em tomar esse novo tipo de cerveja representando o estilo mais tradicional deles, né? Então, eles acabaram fundando uma fundação que é a Campaign for Real Ales, que é basicamente uma fundação que ela protege as tradições das cervejas inglesas. Então, se você quer tomar uma Real Ale hoje em dia, você não vai conseguir tomar ela no Brasil, porque essa fundação protege a ponto de dizer que as únicas Real Ales você só vai tomar na Inglaterra, né, no seu país de origem. E com isso eles começam a ir a bares e aos pubs e certificar que aquela cerveja que você estava tomando ali era uma Real Ale de verdade, não era algo, vamos dizer, mais industrializado. Então eles elaboraram um monte de critérios para que você pudesse certificar a qualidade da cerveja que era servida naquele pub. Então, logo no primeiro ano, surpreendentemente, já houve mais de 2.000 filiações a essa fundação. E em 1974, essa fundação ela passou a publicar todos os anos um guia com as melhores cervejas e os melhores pubs para você tomar uma cerveja tradicional inglesa. E além disso, eles começaram também a promover o grande festival britânico de cervejas, né, que existe até hoje, é um dos maiores festivais de cerveja, onde você tem várias cervejarias expondo os seus produtos. Então, tanto nos Estados Unidos começam a ocorrer esses movimentos, no caso da Anchor, para tentar recuperar algumas cervejas, mas isso também começou a ocorrer em outras partes do mundo, como é o caso aqui da Inglaterra. Então, todo esse movimento é conhecido como movimento craft beer. A tradução direta seria cervejas artesanais, né? Como a gente conhece um pouco mais no Brasil. Bem, mas voltando então para os Estados Unidos, o Fritz, ele que havia comprado a Anchor, ele montou o seu time de cervejeiro e começaram a recuperar cervejas antigas. Então você tinha cervejas especiais para cada comemoração do ano. Então você tinha cervejas especiais para o Natal, você tinha diferentes ales lupuladas, você tinha o estilo Barley Wine, e em 1972 eles lançaram a Porter. Isso foi importante porque a cerveja Porter ela já era considerada extinta, inclusive na própria Inglaterra. Ninguém mais fabricava o estilo Porter. Ele foi considerado um estilo morto. Entretanto, a Anchor ela fez uma receita própria, uma releitura do que deveria ser a Porter, né, onde é que começou a ressurgir novamente esse estilo. E a qualidade da cerveja e a diversidade da cerveja
ou seja, você ter vários tipos para vários gostos, foi uma das chaves para o sucesso da Anchor. Então, ao contrário do que a maioria achava, que os americanos não iriam pagar mais por uma cerveja, na verdade ocorreu o contrário. As pessoas começaram a não se importar muito com o custo. Tem um custo-benefício melhor. Você pagava um pouco a mais pela cerveja, mas você tomava algo de melhor qualidade ou algo que lhe agradava um pouco mais. Então, com o triunfo da Anchor, o movimento Craft Beer começou a ganhar força. E com isso ele começou a se espalhar por todos os Estados Unidos. Esse movimento das cervejas artesanais. Ainda na Califórnia, Jack McPhail, ele era um mecânico de submarinos aposentados, e quando ele esteve na Escócia, ele ficou surpreendido com os diferentes sabores de cervejas que existia lá no Reino Unido, e que não eram encontrados nos Estados Unidos, que basicamente nos Estados Unidos você tinha a American Lager. Então, quando ele retornou aos Estados Unidos, ele decidiu que iria abrir um próprio negócio, ele iria abrir uma cervejaria. Mas ele não tinha muito dinheiro para investir numa indústria um pouco maior. Foi então que ele resolveu fazer uma cervejaria bem pequena, onde ele produzia apenas algumas centenas de litros por mês de cerveja. E, entretanto, essa cervejaria acabou fechando as portas em 1983. Mas, apesar desse infortúnio, essa cervejaria acabou motivando outras pessoas a também abrirem microcervejarias, ou seja, cervejarias que a quantidade de cerveja produzida ela era bem menor do que de uma cervejaria, vamos dizer, mais comum. E um fato importante é que, apesar de todo o amor que ele tinha pela cerveja, nem sempre amor é suficiente. Em algum momento você acaba tendo que tratar uma cervejaria como um negócio, como um meio empresarial. Mas a lição dele foi que era possível fazer esse tipo de negócio e que isso começou a popularizar. E outro grande apaixonado por cerveja e também por esse movimento foi o Ken Grossman, que era um mecânico de bicicletas, que em 1979 ele decidiu fundar uma pequena cervejaria também, que é a Sierra Nevada. Em 1981 ele lançou o grande sucesso da cervejaria, que foi a Sierra Nevada Pale Ale, que se tornou uma referência no estilo American Pale Ale. Já existia o estilo Pale Ale inglês. O que basicamente eles fizeram foi pegar o estilo inglês, a Pale Ale inglesa, e adicionar adicionar lúpulos americanos. Entre eles, o Cascade. A Pale Ale da Sierra Nevada, ela leva basicamente o lúpulo Cascade, é uma das variedades de lúpulo, inclusive é a mesma variedade que a gente utiliza na nossa Fat Cat American Pale Ale. Então, com isso, as microcervejarias, por elas terem uma quantidade, um volume muito pequeno de produção, elas começaram a optar mais pela fabricação de ales. Por quê? Você conseguia tirar cervejas mais rápidas, uma ale fica pronta em torno de 20 a 30 dias, enquanto que uma lager, se for obedecendo todo o processo biológico, ela vai levar aí em torno de 45 a 60 dias às vezes. Então, essa rotatividade de produtos acabava dando uma maior estabilidade financeira à cervejaria. Bem, de volta à Europa, novamente na Inglaterra, a gente vai encontrar outro apaixonado por cerveja nessa época, que é o jornalista Michael Jackson. Sim, não é o cantor, ele não toma Pepsi, como ele mesmo diz no documentário. Ele ficou conhecido como Beer Hunter. E ele foi um grande influenciador do que hoje a gente
pensa sobre cerveja e o que é cerveja. Em 1969 ele foi para a Holanda e lá ele estava cansado de tomar Heineken, tomar Amstel, e um amigo acabou apresentando uma cerveja para ele, que era justamente uma cerveja trapista, uma cerveja que é feita pelos monges trapistas. Se algum dia alguém tiver uma oportunidade de tomar alguma trapista, é realmente uma experiência única, essa cerveja. Então ele se apaixona por essa cerveja, por ela ser tão diferente e tão maravilhosa, que ele vai para a Bélgica, e na Bélgica, em 69 já havia se recuperado um pouco mais da Segunda Guerra, né? Basicamente foi destruída pela Segunda Guerra, e ele começa as cervejarias já estavam começando a recuperar estilos tradicionais belgas. Então lá ele encontra uma grande diversidade de cervejas. Para a gente ter uma ideia, as cervejas belgas hoje é considerado patrimônio cultural da humanidade. Então, para ver a importância que essas cervejas têm. E lá ele se apaixona por todas essas diversidades, todos esses sabores. Então ele começa a catalogar e a estudar a fundo as cervejas. Não só as cervejas belgas, mas sim as cervejas do mundo inteiro. Basicamente ele viajava e tomava cerveja. É um trabalho difícil, árduo, mas alguém tem que fazer, né? Eu já me candidatei. Então em 1977 ele publica um livro que é o Guia Mundial de Cervejas, que é basicamente a obra que vai definir a cerveja como a gente a conhece hoje. Ele basicamente vai codificar a diferença entre os estilos, agrupando por regiões e por culturas. Então, ele também estabelece características de cada estilo cervejeiro. Por exemplo, se a gente vai tomar uma IPA, a gente espera que ela seja uma cerveja clara, que ela tenha de 40 a 100 IBUs, ou seja, a quantidade de amargor dela, que ela seja uma cerveja amarga. Então, essas características, ele basicamente propõe isso no livro. Então, quais são as características que diferenciam uma IPA de uma Red Ale, por exemplo, que é o que eu estou tomando agora. Então, na primeira edição, ele vai analisar mais de 500 marcas de cerveja de todo o mundo. E com isso, ele acaba se tornando um ícone do movimento craft beer. Foi ele também que introduziu os termos alta fermentação para as ales e baixa fermentação para as largas, que são os termos que a gente utiliza até hoje. E mais que isso, ele escreve sobre estilos que basicamente estavam para ser extintos, né, que ele recupera de documentos, e que as cervejarias, lendo agora aqueles estilos, começam a replicar. Então, com isso, você tem um ressurgimento de muitos estilos cervejeiros devido a todo esse trabalho do Michael Jackson. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo, né, ou vou mandar nos grupos que a gente tem, a série Beer Hunter. Ela está toda legendada no YouTube, são 5 ou 6 episódios, não me lembro agora. A Luciana está falando para mim que são 5, que são fantásticos. É o ponto inicial. Se você gosta de tomar cerveja, é extremamente necessário assistir essa minissérie. Cada episódio tem mais ou menos aí 40 minutos, a 1 hora. E realmente é fantástico. Ele passa por todas as escolas cervejeiras, os principais lugares cervejeiros. E eu recomendo muito, muito que vocês assistam. Que é justamente a série Beer Hunter. Infelizmente ele faleceu em 2007, aos 65 anos. Mas seu legado está aí para a gente até hoje. Bem, apesar de, nos Estados Unidos, voltando novamente aos Estados Unidos, apesar da péssima experiência que eles tiveram com a proibição, e depois eles liberarem a produção e o consumo de bebida alcoólica,
ainda existia duras restrições regulatórias quanto a bebidas. E alguns estados, eles proibiam a venda direta da cervejaria para o consumidor final. Isso por quê? Para ter um maior controle. Então o sistema ele era dividido basicamente em 3 etapas. A cervejaria só poderia produzir a cerveja, não poderia vender. Ela só poderia vender para uma outra empresa que seria a distribuidora de cervejas. Aí os distribuidores, eles só poderiam vender para os pontos de venda. E os pontos de venda eram quem realmente poderia vender para o consumidor final. Tudo isso para você justamente travar e ter um controle muito maior de quantidades de cervejas e de bebidas alcoólicas que iam de um lugar para o outro e quando chegava realmente na mesa do consumidor final. Não sei se vocês conhecem o sistema brasileiro, mas basicamente esse é o sistema que a gente tem aqui no Brasil também. Para as grandes cervejarias, o que foi mudando um pouco agora com as cervejarias artesanais. Então, e essas leis eram tão duras que o homebrew, ou seja, você fazer cerveja em casa, era proibido em praticamente todos os estados. Então você não podia fazer cerveja em casa, né? Senão você era multado e muitas vezes até preso. Então se você quisesse cerveja, você tinha que ir lá comprar. E aquela arte milenar, desde quando a gente viu lá no episódio 1, a cerveja sendo feita em casa pelas mulheres, basicamente era proibido por lei. Foi então que surgiu o movimento homebrew. Então, motivados pelo movimento da contracultura, né, na década de 60, foi justamente um movimento de mobilização e contestação social que levantava algumas bandeiras, entre elas a de independência e a de repúdio aos valores corporativistas. Uma grande cervejaria, tomar cerveja das grandes cervejarias para eles não era uma opção. Então, a única alternativa para se tomar cerveja, já que era proibido, era basicamente você fazer cerveja em casa de forma clandestina. Entretanto, a maioria dessas cervejas, por eles não conhecerem técnicas, geralmente era de baixa qualidade. Então, não havia um material para eles estudarem sobre como fazer cerveja. Então, alguns conseguiam importar alguns manuais que vinham da Europa, mas com uma literatura extremamente escassa. Bem, foi então que no Colorado, um engenheiro nuclear que trabalhava como professor, Charles Papazian, ele começou a oferecer aulas de como fazer cerveja. E anos depois ele se juntou com o seu amigo também Charles Madsen e fundaram a American Homebrew Association, que basicamente era uma associação para divulgar o homebrew, ou como fazer cerveja em casa. Em 1978, inspirado pela palavra Zimmerge, que significa, é o nome que se é dado para ciência da fermentação, e por curiosidade também a última palavra do dicionário inglês, eles lançam uma revista com esse nome, que é especializada em técnicas e artigos para homebrews, ou seja, como fazer cerveja em casa. E além disso, o Papazian ele publica o Complete Joy Homebrew, que é um dos primeiros livros que traz um tratado completo de como fazer cerveja em casa, com técnicas, estilos, receitas. E ele também realiza o primeiro grande festival americano de cervejas. A American Homebrew Association, em 2015, se eu não me engano, ela foi incorporada à American Brewing, a Brewing Association, perdão, que é uma associação americana que basicamente engloba tanto as cervejarias artesanais como os homebrews hoje. E, entretanto, os cervejeiros caseiros ainda era proibido fazer cerveja em casa na maioria dos estados. Então eles eram punidos por ter um hobby de fazer cerveja. Então, movimentos para que ocorresse a legalização começam a ocorrer.
Então, em 1978, o presidente Jimmy Carter ele assina a legalização da produção de cerveja caseira, ou seja, a partir de agora as pessoas podem fazer cerveja em casa. Entretanto, nos Estados Unidos, cada estado tem a sua independência e nem todos eles adotaram essa legislação. Então, em muitos estados, ainda continuou proibido de se fazer cerveja. O Mississippi e o Alabama foram os dois últimos estados a legalizar a produção caseira, apenas em julho de 2013. Ou seja, nesses estados, até alguns anos atrás, era proibido você fazer cerveja. Se você fizesse cerveja em casa, você podia ser preso. E a partir dessa data, então, basicamente todo o território americano era permitido você produzir cerveja em casa, ou ter esse hobby de fazer cerveja. Em 1982 foi fundada a cervejaria e maltearia Yakima. Eles estavam cansados já desse sistema de fabricação, distribuição e pontos de venda, da cervejaria não poder vender para o consumidor final. Então, eles brigam e conseguem com que a cervejaria deles iria produzir a cerveja e serviria essa cerveja ainda dentro da cervejaria. Então, esse foi considerado o primeiro brewpub moderno dos Estados Unidos, onde o bar produziria a sua própria cerveja. Esse movimento acabou incentivando também com que outras cervejarias seguissem esse plano de negócio, onde você produz uma pequena quantidade, mas você já vende diretamente para o consumidor final. E você inibe toda aquela cadeia e toda aquela burocracia que engessa você, que engessa a cervejaria. Então, com todos esses movimentos surgindo, ocorre uma nova cultura cervejeira. As pessoas passam a vivenciar essa nova cultura. Então, o movimento craft beer ele continuou em expansão ao longo dos anos 90 e com isso, foi aumentando cada vez mais a variedade de cerveja, os sabores, os estilos, caracterizando assim realmente essa nova cultura que estava emergindo. Então, além de ressuscitar os estilos que estavam à beira da extinção ou já estavam extintos, os cervejeiros também começaram a reinventar novos estilos, como por exemplo, que tal a gente jogar malte torrado numa IPA? A gente vai produzir uma IPA escura e amarga. Foi assim que surgiu a Black IPA ou a IBA, a India Black Ale. Já que Pale Ale significa cor clara na cerveja, a IPA seria a India Pale Ale, mas a Pale significa cor clara. Mas a cerveja não é mais clara, ela é escura. Então seria uma India Black Ale, ou seja, uma cerveja escura da Índia, que é uma reinvenção nova, de você reinventar esses estilos. E se a gente utilizasse frutas? Existem muitas cervejas hoje em dia que são adicionar frutas. Que tal a gente pegar uma IPA e jogar maracujá dentro dela? E se a gente utilizar barris de madeira para envelhecer cervejas? Fazer com que a cerveja pegue agora esses sabores provenientes das madeiras. E se a gente tiver uma nova enzima? Vamos utilizar novas enzimas, vamos descobrir novas famílias de leveduras. Tem muita gente que dedica a sua vida hoje a isso. E o caso de novas enzimas, por exemplo, você tem, se eu não me engano, é a beta-glucanoase, por exemplo, ela é uma enzima que ela produz praticamente, pega um amido e transforma ele num açúcar muito pequenininho que vai ser basicamente consumido por toda a levedura. E a partir da cerveja feita basicamente sem nenhum açúcar residual, surgiu, por exemplo, as Brut IPAs, que foram sucessos alguns anos atrás. E se a gente jogar bactérias? Vamos colocar bactérias na nossa cerveja, bactérias láticas. Então, com isso, a gente vai começar a produzir cervejas azedas, que são as sours, como a Berliner Weiss, como a Catarina Sour, que possivelmente vai se tornar o primeiro estilo de cerveja brasileiro, catalogado e reconhecido pelo mundo. E se a gente olhar novos lúpulos? Então, todos os anos entram uma grande variedade nova de lúpulos feitos a partir de cruzamentos e de análises genéticas. Então isso permite também você dar uma quantidade enorme de sabores diferentes nas cervejas.
E sem falar das cervejas extremas, que são cervejas aí com 20, 30, 70% de volume alcoólico. Então o movimento craft beer e homebrew, ele basicamente ele abre todo esse leque de possibilidades e ele também se capilariza e vai para várias partes do mundo. Então é difícil hoje você achar uma região que talvez não tenha uma micro cervejaria naquele país ou naquele estado, né, que está inspirado nesse movimento craft beer. E, além disso, a retomada dessa nova cultura cervejeira, ela também motivou outros movimentos, como uma retomada da própria gastronomia. Então, a comida congelada, cada vez mais ela foi jogada de lado. E surgindo, assim, novas criações culinárias. E o movimento slow food, né, contrário, antagônico ao movimento fast food. Então, o slow food é você priorizar alimentos orgânicos, você começar a preparar sua própria comida. E nada melhor do que uma boa comida para combinar com uma cerveja excelente. Então, a retomada da cerveja, né, ela também foi uma revolução na gastronomia, que ela acabou puxando outras revoluções que estavam para ocorrer também, né, que eram motivados, né, desde por aquela independência do movimento da que começou lá na contracultura. Então, a cerveja, novamente, ela deixa de ser muitas vezes pensada como apenas uma bebida alcoólica e começa de novo a ser pensada como alimento, como ela era lá na antiguidade, como ela era no ensino, na Idade Média. Com isso, a cerveja ela se tornou uma representação de localidade. Por exemplo, cervejarias italianas passaram a adotar ervas do Mediterrâneo para a produção de suas cervejas, ervas que só existem naquele local. Um exemplo nosso é a nossa Fat Cat Saison, que ela inclui semente de coentro e erva cidreira. E essa erva cidreira ela é plantada ali na própria propriedade que hoje está a nossa cervejaria. E no frio agora, nada melhor do que você tomar um chazinho de erva cidreira para poder dormir quentinho, né? Um chá bem quentinho de erva cidreira. Então, a erva cidreira, por exemplo, faz parte da nossa cultura e ela está, por exemplo, na nossa cerveja. Então, todo esse movimento que ocorre, ele acaba incentivando também esses outros valores. Um outro exemplo é que a gente da cervejaria está preparando uma cerveja especial para a comemoração dos 5 anos da cervejaria. E a nossa ideia é que ela seja maturada em barris de amburana, que é utilizada muito em cachaças que são produzidas aqui na nossa região. Então a ideia, a gente vai fazer um estilo secreto ainda, não podemos divulgar, mas essa cerveja, a ideia é que ela vai ficar 2 anos no barril de amburana, em vez de um barril de carvalho, por exemplo. Então, porque a amburana vai trazer um toque de regionalidade para as nossas cervejas, né? Então, as possibilidades são enormes. Então, para quem sabe, todo esse movimento ocorrendo, é um sonho ainda, estou muito distante disso, mas quem sabe o movimento craft beer um dia não seja o novo mainstream, ou seja, aquilo que é mais consumido pela população, né? Ainda é um sonho distante, mas pode ocorrer. Então, para se ter uma ideia, eu não sei se vocês lembram do último episódio, mas em 1970, os Estados Unidos era abastecido por 44 cervejarias. Ou seja, 44 cervejarias, só existia 44 cervejarias nos Estados Unidos. Em 2015, os Estados Unidos já possuía, né, na verdade, 3.200 cervejarias. E onde mais de 2.000 cervejarias ainda estavam no processo de implementação. Eu falei principalmente dos Estados Unidos, porque esse movimento lá ocorreu, já temos aí 20, 30 anos, pouco mais de 30 anos que esse movimento vem ocorrendo nos Estados Unidos. No Brasil, esse movimento ele ainda é muito recente. Então, esse gráfico aqui, ele mostra o número de cervejarias no Brasil, tá? Ele é um gráfico fornecido, os dados são tirados a partir do mapa, né, do Ministério da Agricultura. Então, a gente vê que em 1999, o Brasil possuía 33 cervejarias.
A partir que o movimento começa a ganhar força, a partir de 2000, 2006, 2006 nós já tínhamos 74 cervejarias, em 2015 332 cervejarias, né? Em 2019 o Brasil possuía 1.209 cervejarias. Então esse movimento está sendo trazido para cá também, né? E a gente da cervejaria fica muito feliz de estar podendo participar também desse processo, né? Dessa mudança, dessa nova cultura que vem sendo enraizada. Então, com isso, toda vez que você for tomar uma cerveja, lembra, essa cerveja ela não é uma simples bebida. Na verdade, ela é fruto de toda uma história que a gente passou ao longo dessas 7 semanas. Então, ela é um fruto agrícola, né, um produto agrícola, um fruto climatológico, né, porque depende do clima da região. Regiões mais quentes não produziam cervejas, regiões mais frias conseguiam produzir cerveja, né? Culturas mais quentes regiões mais quentes acabam tendo uma cultura mais puxada para o vinho, né? Mas ela também é fruto de toda uma parte social, religiosa, econômica, geográfico, científico e ideológico. Então, ela trilhou todo esse caminho para chegar até o seu copo. Então, por isso que a gente sempre tem um respeito muito grande por essa bebida, por tudo que ela representa para a humanidade. Bem, agora que você já conhece a história da cerveja, que tal vivenciar a sua própria história da cerveja? Afinal, né, a cerveja possui mais de 10 mil anos, mas a gente, nesses curtos 100 anos que a gente está na Terra, acho que a gente pode viver e experimentar esses novos sabores e aquilo que o melhor que a cerveja pode nos dar. Então, passando agora as minhas referências que eu usei durante todo esse nosso bate-papo de 7 semanas, o Tasting Beer, do Randy Mosh, o Comiskey Books Histories of Beer, o Brewing Science e a Mesa do Mestre Cervejeiro, só para a gente relembrar os nossos livros e quem quiser buscar mais fonte. Lembrando que tudo isso que eu falei, a grande parte deles são recortes, né? A gente passa muito rápido por cada era, então quem quiser se aprofundar, eu recomendo começar por esses livros, mas hoje existe uma literatura bastante vasta sobre a cerveja e a história da cerveja. Bem, eu queria agradecer também à cervejaria Fat Cat, né, que tem apoiado aí todo esse nosso projeto. Tá bom? Bem, agradeço muito todo mundo pela participação e espero a gente se encontrar logo num novo projeto. Ok?